É, Marília Mendonça morreu, né? Morreu hoje, no dia que eu tô gravando, na sexta-feira. Vocês estão vendo esse vídeo na segunda. E cara, eu tô chocado até agora que foi completamente do nada. Foi do nada, nós tava lá de boas, aí do nada morreu. É triste, né? Mas enfim, meus pêsames a todos os familiares, que confortem os corações. E principalmente para uma cantora tão conhecida como ela, né? Mas o que importa é a gente ir continuando aí, né? Trazer entretenimento pro público. E é isso. Vamos pro vídeo, né? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada do Chapolin Colorado, do ano de 1974. Bem, nessa temporada aconteceram algumas coisas bem interessantes. Como por exemplo, a Maria Antonieta de las Nieves, que tinha saído na temporada anterior, continua fora nessa temporada. Tanto é que em Chaves ela não apareceu em nenhum episódio como a Chiquinha. E ela só foi voltar pro Chapolin no final do ano seguinte, né? Em Chaves ela voltou no começo do ano, em Chapolin ela voltou mais depois lá, né? Mas enfim, outro ator que tá bem excluído nessa temporada é o Rubén Aguirre. Já que na temporada inteira tem 35 episódios, ele só aparece em 4 desses 35. E não sabemos o motivo de por que o Rubén Aguirre foi excluído dessa temporada. Mas tirando isso, aconteceram algumas coisas. Tanto em Chaves quanto em Chapolin, no ano de 74, Enrique Segovianos passa a ser o diretor-geral do programa. E outra coisa é que esse ano, eu acho que ele é conhecido como o ano dos crossovers, já que em vários episódios temos personagens do Bolanhos interagindo entre si. Por exemplo, em alguns episódios de Chapolin dessa temporada aparecem o Chaves, o Chompiras e principalmente o Dr. Chapatin, que é o que mais aparece, né? E não é só nessa temporada, em várias temporadas posteriores também, né? Mas enfim, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo avaliando a segunda temporada do Chapolin Colorado. Vamos lá. Bem, a segunda temporada do Chapolin Colorado começou no dia 4 de janeiro de 1974 e terminou no dia 2 de novembro do mesmo ano. E como eu já disse, a temporada toda teve 35 episódios, não contando com os perdidos mundialmente, né? Tem que lembrar disso. Enfim, vamos começar avaliando todos os episódios da segunda temporada do Chapolin. Vamos lá. Sigam meus bons. A invasão dos marcianos contra o caso dos homens que eram tão idênticos que eram parecidos, sobretudo um deles. Olha, a invasão dos marcianos tem uma coisa interessante porque ele é o remake do primeiro sketch do Chapolin Colorado, lá de 1970, né, que eu falei um pouquinho mais sobre ele no vídeo anterior. Enfim, a história é basicamente, tem um pescador que está lá contando suas histórias de pescador em um bar, não é? E obviamente ninguém acredita nele, né? Aí um cara que não acredita nele fala que viu um disco voador e nele mesmo que ninguém acredita mesmo. Mas realmente havia um disco voador e nele haviam 2 marcianos. Eles têm uma arma super poderosa chamada de pistola desmilinguadora. Uma pistola desmilinguadora aí, que vem, como eu posso dizer, ela desmilingua os inimigos. Já o caso dos homens que eram tão parecidos que eram idênticos, sobretudo um deles, foi a primeira aparição do Tripa Seca. Olha, esse aí de blusa preta é o Tripa Seca. E a história é o seguinte, a polícia está perseguindo o Tripa Seca que fugiu da prisão, né? E se eles virem ele, tem autorização de atirar para matar. E esse sujeito aqui, cidadão de bem, que não faz mal pra ninguém, ele tem a mesma cara do Tripa Seca. Ou seja, se eles verem ele, podem confundir com o Tripa Seca e matar o coitado, né? Aí eles chamam o Chapolin pra resolver essa bagaça aí. Mas ia ser difícil achar o Tripa Seca no meio de todo mundo, né? Porque eu já vi vários episódios, vários personagens no Chapolin com a mesma cara do Tripa Seca. Vários. Isso inclui o Rachacuca e o Super Sam, por exemplo. Mas eu vou ficar com a invasão dos marcianos porque ele é o remake do episódio que começou tudo, né? Então,
Vai, sobe pra segunda rodada. A Bela Adormecida era um senhor muito feio contra os búfalos, caçadores e outros animais. Bom, nesse episódio temos o Búfalo Bill. Olha aí, o Búfalo Bill, ó, barba de bode, que é um caçador que caça qualquer índio que encontrar na frente dele. E uma índia com medo, né, chama o Chapolin Colorado para derrotar o Búfalo Bill, né? E a Bela Adormecida era um senhor muito feio é um episódio de 2 partes, só que a primeira é perdida mundialmente. Onde alguns russos encontram o Homem da Caverna congelado e decidem educá-lo, né, para que ele se torne uma pessoa moderna. E essa missão fica para quem? Pro pobre do Chapolin. Oh, coitado de mim. Coitado de mim. E bem, eu vou ficar com a Bela Adormecida. Era um senhor muito feio, porque... ok, é um bom episódio. Chapolins vemos, cérebros não sabemos contra o extrato de energia volátil. Bem, nesse episódio, um velho feito pelo Carlos Villagrán, ele vende um líquido estranho para esse cara aqui, o Ramon Valdez. Aí ele aplica ele nas paredes e as paredes da casa saem voando. Aí eles acordam ao ar livre porque a casa dos homens saíram voando. E aí sai tudo voando por causa desse líquido, né? É um episódio bem engraçado. E esse aqui eu nem preciso dizer mais nada, é mais um clássico do Chapolin. Onde esse inventor, que é um louco que fugiu do manicômio, ele inventa uma máquina de trocar cérebros, né? Que troca os cérebros. Esses dois pobres infelizes aqui, eles trocam seus cérebros. Essa aqui fica com voz rouca e esse aqui fica com voz de flauta desafinada. E ok, é um episódio bem engraçado. Eu vou ficar com ele para a segunda rodada. Vai, só para a segunda rodada. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. A revólver dado, não se olham as balas contra expedição arqueológica. Bom, esse aqui é um episódio simples, né? Onde dois arqueólogos encontram um esqueleto embaixo da terra e chamam o Chapolin para ajudar eles, né? Inclusive esse episódio tem até uma novidade, né? Que é a primeira vez que o Chapolin confunde os ditados. Bom, eu não lembro do ditado que ele confunde nesse episódio, mas é como se fosse aqueles lá, né? Pois é, como diz aquele velho e conhecido refrão: mais vale um cavalo dado do que 2 voando. Não, em pássaros com mãos não se olham os dentes. Não, pera. Bom, a ideia é essa. Mas o que importa é que esse mesmo ditado serviu de inspiração para o título do episódio anterior. A revólver dado, não se olham as balas, prova que os personagens do Chapolin são completamente atemporais, já que o quase nada aparece no Velho Oeste, sendo que ele era um vilão contemporâneo. E tem esse personagem que é o Montito, né, que apareceu pela primeira vez em um curta do Dr. Chapatin. Também participou de vários outros curtas do Dr. Chapatin e alguns episódios do Chapolin também, né? Onde ele é um matador de ratos que diz que matou vários ratos, só que aí o pessoal entende errado, né? E acha que ele matou pessoas, mas na verdade ele matou ratos. É claro que eu vou ficar com esse. A revólver dado, não se olham as balas. Vai pra segunda rodada. Êêê! Em fotografias pequeninas, o Chapolin aparece de corpo inteiro contra ladrão que rouba ladrão está traindo o sindicato. Cara, é um título melhor do que o outro, você não tá entendendo. Bom, nesse episódio das fotografias, né, temos essa madame francesa aqui que tem essa cachorrinha chamada Condessa. Ela não deixa que ninguém tire foto da Condessa, né? Aí ela vai se hospedar em um hotel, né? Pede um guarda-costas, só que não tem guarda-costas. E ela chama o Chapolin Colorado para ser o guarda-costas, para impedir que tirem fotos da Condessa. Só que eles pensam que a mulher é a Condessa, né? Aí no final do episódio descobre que é a cachorrinha. A cachorrinha. A cachorrinha. Que inclusive, eu acho que esse cachorro é o mesmo cachorro que fez o Madruguinha, hein? Vocês acham também? É idêntico, cara. Acho que é o mesmo cachorro, hein? Vocês também acham? Já nesse aqui, esse cara aqui tá perdendo várias coisas, inclusive o seu timbre, né? No sotaque Edgar Vivariano, o timbre, que é um selo muito valioso que sumiu da coleção dele, né?
Aliás, é o Carlos Villagrán que perde o timbre, né? Esse aí é o ladrão, né? Me embolei aqui, cara. É esse cara que ele rouba o timbre do homem, né? O Chapolin se encolhe de tamanho pra tentar pegar. Inclusive tem até uma cena atrás da televisão que, se você não viu esse episódio, vale a pena assistir. Eu vou ficar com ele pra segunda rodada. Ladrão que rouba ladrão está traindo o sindicato. Vai pra segunda rodada. Dom Chapolin de la Mancha contra A Casa Dada Não Se Contam os Fantasmas. Mais uma brincadeira com aquele ditado: a cavalo dado não se olham os dentes. Agora eu lembrei. Só que dessa vez é com casas e fantasmas, né? Bom, um casal, a Florinda Mesa e o Carlos Villagrán, eles têm que passar uma noite na casa de um parente falecido deles, né? E esses caras querem que a casa seja mal assombrada, né? Eles dão encenada ali pra parecer que a casa é assombrada. Inclusive, nesse episódio temos a primeira aparição da Angelines Fernandes em um episódio de Chapolin, que, pra você que não sabe, foi ela que interpretou a Dona Clotilde. E apesar de ter aparecido bem pouco no seriado, ela apareceu pela primeira vez nesse episódio. Além da Dona Clotilde, antes disso ela só tinha interpretado alguns papéis bem figurante mesmo, né? E alguns curtas do Dr. Chapatin, do Chompras, desses aí, né? Mas em Chapolin essa foi a primeira vez. Já nesse episódio temos o primeiro crossover entre o Chapolin e o Dr. Chapatin. Já que é um episódio que se passa no universo do Dr. Chapatin, mas é um episódio de Chapolin, né? E que o Montito, que é esse cara, o mesmo matador de rato lá, né? De tanto assistir Chapolin Colorado, ele acabou meio que virando personagem, né? Entre aspas. Que ele sempre age como Chapolin Colorado, como se ele fosse o Chapolin Colorado. Aí eles chamam um médico pra ele, né? Que é o Dr. Chapatin. Depois o Dr. Chapatin chama o Chapolin e pela primeira vez temos o Chapolin e o Dr. Chapatin contracenando juntos, olha só. Mas é por pouco tempo também. E no final o Chapolin dá uma mensagem bem simbólica pro Montito, né? Que cada um vale pelo que é. Que ele não precisa ser o Chapolin Colorado para ser uma boa pessoa. Não, ele sendo o Montito já é muito bom. Ele fala que cada pessoa vale... Que cada pessoa tem suas próprias qualidades e não precisa ficar... É muito bonito esse episódio. Por isso que ele vai para a segunda rodada. As Goteiras contra A Corneta Paralisadora. Bem, esse episódio é um remake de 73, né? Daquele em que uma mulher ela tem que se casar com um homem super arqui multimilionário, né? Porque seu pai está obrigando, mas ela não quer, né? Aí o Chapolin chega com a corneta paralisadora dele e ok. Esse é o episódio. E as goteiras é um episódio em que uma mulher está tendo problemas com goteiras na sua casa e o dono da casa ele não quer consertar, né? Porque ela tem que pagar o aluguel. Mas o charme mesmo desse episódio é essa cena que está acontecendo neste exato momento, nesta exata foto. Que, cara, se você... É simplesmente maravilhoso, cara. O Chapolin jogando água no Ramon Valdez, escondendo a cara atrás do balde para não rir. Se liga só. O cara escondendo a cara atrás do balde pra não rir é maravilhoso, cara. É por isso que eu fico com esse episódio das goteiras aqui. Ratos vemos, intenções não sabemos contra O Retorno da Corneta Paralisadora. Bom, apesar de eles ter o nome de O Retorno da Corneta Paralisadora, ele não é uma continuação do episódio da Corneta Paralisadora que vimos anteriormente, né? Não, ele tem uma história um pouquinho diferente. Se passa numa roça, né? Aí tem um cara que quer se casar com a mulher à força, né? E o Chapolin chega com a corneta paralisadora dele. Aí o pai da mocinha, né? Ele também fica encantado pela corneta e quer pegar ela a todo custo. Ok, o episódio é esse. E esse aqui é mais um crossover do Chapolin com o Dr. Chapatin.
Quer dizer, na verdade, é um episódio do Chapolin e um curta do Dr. Chapatin. Mas os dois têm continuidade entre si, né? Já que começa com o curta do Dr. Chapatin, né? Dele atormentando um cara tomando café. Aí acaba sumindo com o relógio dele, né? Joga ele longe e ele some. Aí o curta acaba e começa o episódio de Chapolin na mesma cafeteria, com o mesmo cara que estava tomando café, que perdeu o relógio, e chama o Chapolin para procurá-lo. Ou seja, tem continuidade aí, hein? E temos aqui essa maravilhosa interação do Chapolin com o rato. Mas, como o Chapolin ele é mais forte que um rato, ele acaba ganhando, obviamente, né? Pra achar o relógio do homem que tinha caído aí dentro, né? Eu vou ficar com esse aqui, ratos vemos e intenções não sabemos, sobe pra segunda rodada. Uma conferência sobre o Chapolin contra... Por favor, é aqui que vive o morto. Bem, aqui temos uma das poucas aparições do Ruben Aguirre na temporada de 74, onde ele interpreta o monstro Panchostein. O episódio é um remake de 71, né? E uma mulher está catando lenha perto do cemitério, aí vem um cara caipira, né? E fala que lá por perto vive um monstro de um cientista louco chamado Panchostein, que é o primo do Frankenstein, só que de Pirapora. E uma conferência do Chapolin é um episódio especial mesmo, né? Reunindo alguns dos melhores momentos da temporada de 74. E por que eles fizeram isso no meio da temporada, ao invés de fazer no final? Bom, é porque nessa mesma época a Televisa mudou de canal, né? O Chapolin mudou de canal, do canal 8 para o canal 2. Em comemoração, né? Em comemoração, né? Bom, pra homenagear, né, eu acho que eles fizeram aí esse episódio aí, né. E outra coisa, mais um crossover do Chapolin com o Dr. Chapatin. A temporada não cansa de fazer crossover não, é? E o legal é que esse episódio, ele mostra momentos de episódios perdidos mundialmente dessa temporada. Ou seja, episódios que a gente não tem acesso, tem trechos exibidos nesse aqui. Como por exemplo, Coleção de Ladrões. Mais vale uma mulher jovem, rica e bonita do que uma velha, pobre e feia. O bandido do hospital, salvem o meu bebê e os mortos são obedientes. Todos esses são episódios perdidos que têm trechos exibidos nesse episódio. Além deles, também temos trechos dos episódios comuns: A Revólver Dado, Não Se Olham as Balas, Ladrão que Rouba Ladrão, É Traidor do Sindicato e A Casa Dada Não Se Contam os Fantasmas. Episódios que já vimos antes, né? E pelo conteúdo raro exibido nesse episódio, eu vou ficar com esse aqui. E cabe uma curiosidade aqui. Esse episódio ele foi regravado em 77, mostrando os melhores momentos da temporada anterior, de 76, né? Mas a versão de 77 é perdida mundialmente. E provavelmente ela também exibia trechos de episódios perdidos que ficaram perdidos no perdido, né? Fazer o quê? Presídio de segurança mínima contra a festa fantasia. Bom, nesse episódio temos um delegado, o Ramon Valdez, que está comandando um presídio ali, né? Em que os presidiários eles sempre fogem. Ele não sabe por onde, né? Mas o único que é fiel à cela, né, que nunca fugiu, foi o 24. Ó, o 24, interpretado pelo Carlos Villagrán. E o Ramon ele até pergunta por que os outros presos ficam fugindo sempre, né? Mas ele diz que não pode revelar segredos profissionais. Mas aí o Ramon tá lascado, né? Porque ele tem que ter todos os presos ali, senão vai vir o coronel, eu acho, e mandar fuzilá-lo, né? Aí ele manda o 24 ir atrás dos outros presos, mas quem acaba sumindo agora é o 24. Ok, eu gosto bastante desse episódio, é um clássico mesmo. E a festa fantasia, dividido em duas partes. Cara, é com certeza o maior crossover entre personagens do Bolanhos, né? Bom, a história é o seguinte. O Ruben Aguirre, que sim, essa também é uma das poucas aparições dele nessa temporada, vai dar uma festa fantasia, só que 2 contrabandistas, o Chompiras e o Peterete, e mais alguns outros, né? Eles querem fazer um contrabando na festa, né? E ele chama o Chapolin, né, pra ficar lá e vigiá-los, né? Pra ver quem vão ser os contrabandistas disfarçados. E cara, só pra vocês terem uma noção, só o X-Pirito aparece como 6 personagens nesse episódio. É isso mesmo, 6 personagens. São eles o Chapolin, o Chaves,
o Chompiras, o Dr. Chapatin, o Charlie Chaplin e o Magro, do Gordo e o Magro, né? E não são só os personagens do Bolanhos, né? Tem os outros também, como por exemplo o Gordo, né? Porque se tem um Magro tem que ter o Gordo. E o Gordo não podia ser feito por ninguém mais que o Edgar Vivar, não é mesmo? E também temos outros personagens, como o Kiko, né? E o Peterete, por exemplo. E o Botijão também, que é um dos contrabandistas. E cara, é óbvio que eu vou ficar com a Festa Fantasia, porque não é todo dia que a gente vê 6 personagens do Bolanhos interagindo no mesmo episódio. Na verdade, os únicos que interagem mesmo são o Chapolin e o Dr. Chapatin, né? Mas todos eles estão presentes. Não confunda A Casa Está Caindo de Velha com A Velha Está Caindo da Casa contra... Não se enrugue, coro velho, que te quero pra tambor. Esse episódio é um clássico onde, né, a sobrinha junto com seu tio, ó o tio, ó, essa cabecinha, largaram a cabeça no chão, olha. Bom, a casa deles está a ponto de desmoronar, né? E é o mesmo caso das goteiras lá. O dono da casa não quer fazer nada porque eles não pagam aluguel. Aí chamam um Chapolin pra resolver essa bagaça aí, né? E esse aqui é um episódio de ter o papagaio chamado Luiz Manuel que fala: não se enrugue, coro velho, que te quero pra tambor. E também há 3 suspeitos de serem um ladrão da floresta. Eles tentam descobrir quem é o dono do cachimbo com as iniciais HHH. Eu vou ficar com não se enrugue, coro velho, que te quero pra tambor. Vai pra segunda rodada. O Anel da Bruxa contra Remédios das Dores da Angústia. Nesse episódio temos a empregada de um patrão, né? Que bem, o patrão ele quer demitir ela porque ele não tem dinheiro para pagá-la, né? Mas ela fala que não precisa porque ela tem um anel mágico que tudo o que ela pensa acontece. Daí o patrão ele quer o anel para ele a todo custo e ela chama o Chapolin, né? E cara, é um episódio bem engraçado e bem interessante até. E Remédios das Dores da Angústia é um episódio mais engraçado ainda. Onde 3 velhas loucas, ou seja, os trem ruim, que se chamam Remédios das Dores e Angústia, né? Elas dizem para o Chapolin Colorado que mataram um homem hoje de manhã. Ele fica com medo, né? Até o detetive, um cara aleatório que elas pegaram na rua, fica com medo também. Cara, esse episódio é maravilhoso. Inclusive, temos até a participação especial da Maria Luísa Alcalá, que foi a mesma que interpretou a Malicha no Chaves. Essa aqui é a Remédios, interpretada pela Florinda Mesa, a Angústia, pela Angelines Fernandes, e a das Dores, pela Maria Luísa Alcalá. É assim, cara. É óbvio que eu vou ficar com os Remédios das Dores da Angústia, né? Tipo, é maravilhoso esse trem aqui. Esse trem ruim. Olha os trem ruim. O bebê jupiteriano contra a maldição da bola de cristal. Nesse episódio, esse cara aqui, ó, ele dá uma bola de cristal para sua esposa como presente de casamento. Mas por trás dessa bola de cristal há um perigo, já que quem for o dono da bola, né, estará correndo um sério risco de vida. E ok, é um bom episódio. E o bebê jupiteriano, um dos episódios mais assustadores e clássicos do Chapolin, né? Onde um disco voador cai na varanda de um apartamento e de dentro dele sai um bebê que vai crescendo mais a cada minuto, até ele virar um gigantossauro. Já que o disco veio de Júpiter, e em Júpiter o tempo passa mais rápido que na Terra, né? Os bebês eles crescem mais rápido também, né? E claro, também eles crescem até um tamanho condizente ao do planeta Júpiter, né? Já que Júpiter, dentro de Júpiter deve caber umas 20 terras. Ou seja, as pessoas da Terra, ou seja,
Se esse bebê aqui virar um adulto normal, não vai ter terra que aguenta. Mas enfim, o bebê jupiteriano foi interpretado pelo Arturo Garcia Tenorio, que já apareceu antes no episódio dos Arruaceiros. Ou seja, ele fazia parte da produção e fazia umas aparições aqui e ali, né? Principalmente no programa X-Pirito nos anos 80. E é claro que o bebê jupiteriano sobe para a segunda rodada. Ovos podres e moscas contra Mão Negra. Bom, Mão Negra é o episódio em que aparece pela primeira vez o personagem homônimo, o vilão Mão Negra, né? Interpretado pelo Ramon Valdez, que tem uma negra com luva à mão, uma mão com luva negra, e causou pânico no casal Florinda Mesa e Carlos Villagrán. Inclusive tem até esse carro com sistema de portas automático. Você fecha uma, abre outra, fecha outra, abre uma. E assim substantivamente. E se você fechar as duas, abre o porta-mala. É isso, né? Esse aqui é o remake de 72, do episódio do Roubo das Maçãs. E ok, eles pegaram o episódio original de 8 minutos e adaptaram para dar 20. E aqui, além do Roubo das Maçãs, também temos um problema com moscas na cozinha e o Chapolin tenta matar uma mosca né? Mas bem, eu vou ficar com Mão Negra porque, né? No caso da negra com luva à mão. O verniz invisibilizador contra Depois de jogarem o Chapolin, tapem o poço. Bom, esse é mais um episódio que se passa no Velho Oeste, né? E o Rasgabucho, ou Racha Cuca, né? Ele quer cobrar 5 pratas ou um saquinho de alfafa para alguém pegar água no poço. E a mocinha Florinda Mesa acha isso injustiça, né? E chama o Chapolin, óbvio, né? Aí o Chapolin e o Racha Cuca tem uma discussão ali e os dois acabam indo parar para dentro do poço. Ficam presos nas duas cordas, ele não sabe quem puxa o primeiro. E é um episódio engraçado também, né? E o verniz invisibilizador, apesar de ter uma temática parecida com o Espião Invisível de 73, é só um episódio parecido, não chega a ser um remake, né? Porque Chapolin tem vários desses episódios que são parecidos com o outro, né? Vocês vão ver isso nas temporadas posteriores também. Mas eu vou ficar com verniz invisibilizador porque o efeito de tinta invisível sempre funciona e sempre fica bom. Uma coisa é ser Sansão, a outra é usar peruca. Contra Ainda que a cela seja de ouro, não deixa de ser chato ficar preso. Bom, nesse episódio, a Rosa Rumorosa, que apareceu pela primeira vez no episódio do Revólver Dado Não Se Olham as Balas, que eu esqueci de falar, né? Ela fica presa aí e eu não lembro muito bem do episódio, mas é isso, né? Já que eles encontram os fósseis de Sansão, o personagem bíblico, né? Incluindo uma peruca feita com os cabelos que foram arrancados da cabeça dele. E quem usa essa peruca na cabeça fica com a força de Sansão. Isso acaba dando confusão o episódio inteiro. E eu vou ficar com esse da peruca de Sansão mesmo, olha. O extraterrestre contra O Gorila Sai da Jaula. Bem, esse aqui é um remake de 72, daquele episódio em que o Peterete escapa da prisão e vai parar no celeiro de uma senhora, né? Bom, aqui é o quase nada que foge, né? Que nesse episódio é chamado de gorila, porque é como eu disse no vídeo anterior, né? O quase nada recebeu vários nomes durante a dublagem maga, né? E o extraterrestre é um episódio onde esse extraterrestre engraçado aqui, feito pelo Rubén Aguirre, que foi mais uma das poucas aparições dele na temporada. Ele sai do seu planeta para aterrorizar a Terra e cara, essa careca do professor Linguiça não tem como. A gente perde toda a atenção da história para ficar reparando nessa careca de ovo cru. Mas tirando isso, o episódio em si é bem chato, né? E é por isso que eu vou ficar com o Gorila Sai da Jaula. E agora vamos para a segunda rodada. Vamos começar a segunda rodada, hein? Vamos lá. Vamos começar a segunda rodada. A invasão dos marcianos contra A Bela Adormecida Era um Senhor Muito Feio. Vou ficar com esse. Chapolin vemos, cérebros não sabemos
contra a revólver dado não se olham as balas. Bom. Pepe, já tirei a vela. Vai pra terceira rodada. Ladrão que rouba ladrão está traindo o sindicato contra Dom Chapolin de la Mancha. Bem, eu vou ficar com ladrão que rouba ladrão está traindo o sindicato. As goteiras contra ratos vemos, intenções não sabemos. Vou ficar com esse dos ratos aqui, ó. Uma conferência sobre o Chapolin contra festa fantasia. Vou ficar com a festa fantasia. Não se enrugue, coro velho, que te quero pra tambor. Contra remédios das dores da angústia. Putz. Cara, vou ficar com couro velho mesmo. Porque, né? O bebê jupiteriano contra mão negra. Tá, esse é fácil, eu vou ficar com o bebê jupiteriano. O verniz invisibilizador contra uma coisa é ser Sansão, a outra é usar peruca. Vou ficar com esse. E o que ficou sobrando na segunda rodada foi o gorila sai da jaula. Mas enfim, vamos pra terceira rodada agora, né? Ver qual melhor. Vamos pra terceira rodada. Vai, vamos indo. A Bela Adormecida era um senhor muito feio contra Chapolins vemos, cérebros não sabemos. Agora deu ruim, né? Vocês gostam quando dá ruim, né, rapaz? Mas, cara, eu vou ter que ficar com dos cérebros mesmo. Ladrão que rouba ladrão está traindo o sindicato contra ratos vemos, intenções não sabemos. Eu vou ficar com o ladrão que rouba o sindicato lá. A festa fantasia contra não se enrugue, coro velho, que te quero pra tambor. Parece que o couro deu uma enrugada, né? Porque a festa fantasia vai avançando. O bebê jupiteriano contra uma coisa é ser Sansão, a outra é usar peruca. Vou ficar com o bebê jupiteriano. E de novo ficou sobrando o gorila sai da jaula aqui. Daqui a pouco ele sai dessa jaula de fato aqui, hein? Vamos continuar. E agora é a quarta rodada. Vamos lá, vamos pra quarta rodada. Chapolins vemos, cérebros não sabemos contra ladrão que rouba ladrão está traindo o sindicato. Vou ficar com a troca de cérebro. Pepe, tirei outra vela. A festa fantasia contra o bebê jupiteriano. Vou ficar com a festa fantasia. Gorila sai da jaula. Ficou sobrando na quarta rodada e eu já elimino ele na quinta. E agora chegamos à grande final. No vídeo anterior descobrimos que o melhor episódio da primeira temporada de Chapolin foi O Cão Raivoso. Então vamos descobrir qual será o melhor episódio de Chapolin Colorado da temporada de 1974. Então faz o CCC, curta, comente, compartilhe, que eu até esqueci de falar nesse vídeo, mas tô lembrando agora. E vamos lá, vamos para a grande final descobrir qual o melhor episódio da segunda temporada. Sigam meus bons. Chapolins vemos, cérebros não sabemos contra a festa fantasia. Vou ficar com a festa fantasia. Aê, então a festa fantasia ganhou como o melhor episódio da segunda temporada do Polegar Vermelho. Bom, mas qual será o melhor episódio da terceira temporada de 75? Se você tem um episódio que você considera o melhor, deixa nos comentários. Se quiser pode deixar um de cada temporada mesmo. Aí depois você fala qual é o melhor na sua opinião. Mas por enquanto, nesse canal aqui descobrimos que, na opinião do canal, minha mesmo, né? Que o melhor episódio da primeira temporada é o Cão Raivoso e da segunda é a Festa Fantasia. Qual será o da terceira? Veja no próximo vídeo. Sigam meus bons.